Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amada, gente querida, é um prazer me dirigir a vocês, saber que nós já estamos no 31º dia do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E eu quero que você se alegre comigo hoje, porque o tema hoje é Entendendo Sua Forma. Ele criou aqui um acróstico, né? O F é uma palavra, o O é uma palavra, o R é uma palavra, o M é outra e o A é outra. E nós temos aqui o Salmo 139:13, que diz assim: Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Você somente pode ser você mesmo. Guarde isso. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Isso significa que Deus planejou você, que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que você desempenha. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz: existem diferentes tipos de dons, existem maneiras diferentes de servir, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 a 6. No capítulo anterior, vimos as duas maneiras, os dons espirituais, formação espiritual, e o coração, opções do coração. E hoje nós vamos ver o terceiro acróstico, que é com a letra R, recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nasceram falando, matracando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música, mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para a adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar os trabalhos em couro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O Senhor ainda hoje concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servir a Ele de todo o nosso coração. E o texto é Êxodo 31, de 3 a 5. Habilidades que vêm de Deus. A Bíblia diz: Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer determinadas coisas. Visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Romanos capítulo 12, verso 6. Vários estudos revelam que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que nós imaginamos, não é verdade? Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo.
Isso sem falar no aparelho digestivo, sem falar em outras funções do nosso corpo humano. O olfato pode perceber até 10.000 odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com um micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Fechar os olhos ou vendas em obter lucros. Em fechar acordos ou vendas em obter lucro. Deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou seu negócio para atender às necessidades de alguém e compartilhe sua fé com os irmãos que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro para Deus, como ato de adoração. Deuteronômio 14, 23, Malaquias 3, de 8 a 11 e Mateus 23, 23. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isto melhor no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo que é necessário para fazer a sua vontade e para fazer a vontade dele. Hebreus, capítulo 13, verso 20. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de entender em que você é bom e identificar as áreas nas quais você não tem habilidade. As habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar, organizar, é seguro supor que os planos de Deus para a sua vida incluam tal habilidade. De alguma forma, Deus sempre age assim, utilizando o talento e o dom que você possui. Deus combina nosso chamado com nossas habilidades. E Ele faz isso com muita destreza. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão.
Isso é muito interessante. O Senhor as concedeu para que você exercesse um ministério. Pedro, o apóstolo, disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Enquanto este livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério da igreja Saddleback, consertando carros, trabalhando no paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamentos de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou utilizando-os e realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos novos membros de nossa igreja: não importa no que você é bom, use essa habilidade em favor da igreja de Jesus. Forma, usando o seu modo de ser, que é o quarto acróstico, M, modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se unir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2.400 trilhões de potência. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve e nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Os introvertidos, os extrovertidos, os que gostam de rotina, os que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, ao passo que outros têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12:6. A Bíblia apresenta tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa habilidades e dons espirituais. Por exemplo, 2 pessoas podem usar o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas, diferentes. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade de uma outra pessoa. Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio da sua forma. Temos muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade,
a fim de que você possa determinar como usá-las para Deus. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiência. O quinto acróstico, a letra A, áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, a maioria delas além de seu controle, mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Romanos 8, 28 e 29. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas da escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Guarde isso. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down ou um casal cujo filho apresenta as mesmas características? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que possamos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1:4. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza do que quando fazemos alarde da nossa força. Paulo era honesto sobre seus acessos de depressão, quando ele disse: vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por momentos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado o nosso coração e esperança, e ele continuará a livrar-nos.
2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dessa verdade que o apóstolo compartilha. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os demais. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar os outros, para analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério. Espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servir-lhe. Utilizar sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização de um ministério. E aqui nós temos um livro indicado, Formado com um Propósito, Eric Ries. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Versículo para memorizar: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja ou às outras pessoas? Vamos orar, queridos. Obrigado, Pai, porque além dos dons espirituais registrados na Bíblia, nós estamos aprendendo com esta lição que o Senhor nos deu também capacidades naturais, especiais, que associadas, Senhor, a estas espirituais, são instrumentos poderosos em nosso favor, em favor das pessoas, em favor da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir, a conhecer essas nossas habilidades. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez assim, cheios de habilidades e capacidades, no nome de Jesus. Que Deus o abençoe e não se esqueça, o Pai te ama e eu também.